Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito obrigado pela sua companhia. Eu imagino que você quer uma palavra de Deus para o seu coração. Você que está passando por algum tipo de enfermidade, uma luta financeira, uma crise no casamento, uma luta na família, eu imagino que o que você mais quer é uma palavra de Deus que traga alento para o seu coração. Me deixa te dizer uma coisa, presta atenção. Deus também quer falar com você. Deus quer entregar uma palavra para você. E eu vou fazer isso através da Bíblia Sagrada, lendo para você um trecho onde eu tenho a mais absoluta certeza de que Deus vai falar profundamente ao seu coração. E depois dessa palavra, depois que a gente meditar nesse versículo, nós vamos ter um momento especial muito forte de oração. E eu quero orar com você. Eu quero apresentar a sua causa diante de Deus. Por isso eu peço, por favor, fique até o final, onde nós vamos ter um momento muito especial, muito forte de oração. Aliás, se você sabe da importância da oração e quer receber uma oração diariamente, por favor, inscreva-se no nosso canal para que você receba aí no seu celular as notificações dos vídeos que nós temos sobre oração, palavra de Deus diariamente. Clica nesse botão vermelho inscrever-se, clica também no sininho e ative, escolha receber todas as notificações. Se você puder dar um gostei, aperta agora já, tá bom? Que Deus te abençoe. Muito prazer! Eu sou o Ney Santos e é com alegria que eu trago até você, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. A palavra de hoje está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 4, versículo 12. Aqui tem uma palavra de Deus para você. Observe o que está escrito. Mateus, capítulo 4, verso 12 diz: Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galileia. Algumas vezes eu li esse texto e não parei para refletir sobre ele. Passei por cima, passei batido, como se diz. Mas num determinado dia, parece que os meus olhos fixaram nisso. Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galileia. Jesus estava na Judéia. Era ali naquela região onde João estava batizando. E quando Jesus recebe a notícia de que João está preso ali na Judéia, João foi preso por ordem de Herodes, por causa de uma trama entre Herodias e a sua filha, que estavam mordidas com João Batista porque ele era um profeta que pregava contra o pecado. E João não escolhia pessoas para denunciar o pecado. Ele denunciava o pecado de quem quer que fosse. Seja qualquer pessoa plebeia, do meio da ralé, do meio do povo, ou aqueles que viviam nos palácios. Como no caso aqui, Herodes, Herodias. Os dois mantinham um relacionamento de adultério, porque Herodias era a esposa do irmão de Herodes. Mas ela se deitava com ele. E quando João Batista denuncia esse pecado, ela fica tiririca de brava. E ela seduz a sua filha para que esta, por meio de uma dança, conquistasse um favor do rei Herodes. Herodes estava bêbado quando a filha de Herodias dançou para ele. E ao final da dança ele disse que ela poderia pedir qualquer coisa que quisesse, ainda que fosse a metade do seu reino. E por aqui eu percebo que
quanto vale a vida de um profeta de Deus. Eu imagino que um profeta morto vale mais do que a metade de um reino, segundo essa palavra, porque ela preferiu a morte do profeta, uma cabeça dele numa bandeja, do que a metade do reino do rei Herodes. Você que é profeta, meu irmão, morto você vale mais do que a metade de um reino. Imagina vivo, proclamando a verdade do evangelho. Pois é. Então a filha de Herodias pediu a cabeça de João Batista numa bandeja. Herodes mandou prendê-lo. Herodes trouxe para ela a cabeça de João Batista. E é interessante que quando Jesus ouve dizer que João Batista havia sido preso, como disse, quando a gente faz uma leitura rápida desse texto, a gente não percebe isso, mas se você refletir, você fica pensando, mas espera aí, Jesus não era primo de João Batista? Jesus não era aquele que foi inclusive anunciado por João Batista? Os dois não tinham uma relação muito íntima, muito próxima? Sim, tinham. Eram parentes. Mas como assim? Por que João Batista é preso e Jesus simplesmente deixa o lugar onde ele está preso e vai para a Galileia? Por que Jesus não foi até a frente da prisão e organizou um protesto? Por que Jesus não manipulou o poder que ele detinha e arrancou João daquela prisão? Enfim, por que Jesus não fez alguma coisa para livrar João Batista da morte? E a resposta que eu encontrei foi essa: porque Jesus sabia que Deus está no absoluto controle de tudo. Mesmo que parecesse estranho, terrível, completamente negativa essa situação, Jesus sabia que Deus está no controle de todas as coisas. E se Deus está no controle, ele, Jesus, não precisava assumir o controle daquilo. E o que é que essa atitude de Jesus nos revela? A atitude de Jesus nos revela que, se nós conhecemos a Deus, se nós estamos servindo a Deus, nós não precisamos nem perder o controle, no sentido de nos desesperarmos diante de uma situação adversa, e nós também não precisamos querer assumir o controle daquilo que não está ao nosso alcance. Jesus nos ensina que, em alguns momentos, nós sofremos inutilmente, desnecessariamente, em razão de uma coisa: insistir em manter o controle, inclusive de coisas que jamais podemos controlar. Há coisas que foram atribuídas a nós, situações as quais Deus colocou nas nossas mãos para que nós as controlemos, para que nós tomemos decisões, para que nós escolhamos o que fazer. Algumas coisas, grave isso, outras não. E como que isso pode se aplicar à nossa vida? Vida profissional, vida sentimental, vida familiar. Com base nisso que nós aprendemos aqui, olhando a atitude de Jesus, que não se desesperou, não fez nenhum protesto em frente à cadeia, não ficou lá se esguelando, eu aprendo que, quando eu conheço a Deus, eu sei aquilo que está no controle dele e aquilo que é atribuição minha. Há coisas que eu preciso tomar uma atitude, outras não. No que se diz respeito à nossa vida familiar, com relação aos nossos filhos, o que é que está ao meu alcance? Bem, ao meu alcance está em dar bom testemunho da minha fé em Jesus aos meus filhos.
demonstrar a eles o meu caráter cristão. Dar a eles bons conselhos. Dizer: filho, este é o caminho. Isso está sob a minha atribuição. Isso está sobre o meu controle. Agora, se os meus filhos vão aceitar o meu conselho, se eles vão imitar o meu exemplo, é outra história. É algo que foge ao meu controle, porque eles têm vida própria. Eles têm capacidade para escolher, para decidir, para optar pelo sim ou pelo não. E eu não consigo, eu não posso controlar as suas vontades, os seus desejos. Aliás, às vezes não consigo controlar nem mesmo as minhas vontades e os meus desejos. E não sou só eu, o apóstolo Paulo também passou por isso. Ele escreveu dizendo: o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Percebe que algumas coisas fogem ao nosso controle, à nossa vontade. E se é difícil controlar os meus desejos, os meus anseios, as minhas vontades, como é que eu posso controlar a vontade daqueles que estão além de mim? Então eu posso sim ensinar aos meus filhos o caminho em que eles devem andar. Mas a decisão será deles, sempre deles. Eu posso encorajá-los, eu posso transmitir bons exemplos por meio do meu viver, do meu proceder. Porém, eu não posso controlar as emoções deles. Escolher por quem eles vão se apaixonar, do que eles irão gostar. Enfim, nesse caso, o caminho é entregar nas mãos de Deus. Ele pode ter o controle disso, eu não. Agora você talvez esteja se perguntando: mas como é que eu faço isso, Ney? Como é que eu consigo ter esta postura? Como é que eu consigo imitar Jesus nisso? Deixando o controle nas mãos de Deus, permitindo que Deus faça aquilo que Ele tem de fazer. Bem, existem algumas formas de nós aprendermos a confiar em Deus, a permitir que Deus detenha o controle daquilo que está fora do meu alcance. Uma dessas coisas que nós podemos fazer é a oração. E eu quero mostrar para você que esse foi o caminho que Jesus escolheu. Essa é a fórmula pela qual Jesus alcançou isso. Se nós lermos o Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 35, lá está escrito: tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Lucas, capítulo 6, verso 12, diz sobre Jesus: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Foi por meio de uma vida de oração que Jesus aprendeu a descansar em Deus, a entregar o controle nas mãos de Deus. Foi por meio de uma vida de oração que Jesus aprendeu a tomar atitudes naquilo que lhe cabia tomar e deixar aquilo que era assunto de Deus nas mãos de Deus. Não existe outro lugar mais eficaz para nós conhecermos a vontade de Deus e aprendermos a deixar Ele com o controle das coisas, senão no lugar de oração. É por meio da nossa rendição a Deus, por meio da nossa oração, que nós conseguimos descansar em Deus, esperar em Deus. E através da oração, o próprio Deus também vai nos dar caminhos e nos dar estratégias para nós fazermos aquilo que cabe a nós fazer. Porque há coisas que nós podemos fazer, mas até isso às vezes a gente não sabe. E como é que Deus fala conosco? Por meio da oração. À medida que o meu coração se dobra diante desse Deus, então Deus pode agir soberanamente na minha vida, falar comigo, me dar direção, me dar instruções, me mostrar o caminho e me conduzir a esse lugar de obediência. Aliás,
A oração é também um santo remédio para que nós possamos ouvir melhor a voz de Deus. Porque por meio da oração, da meditação, nós conseguimos fazer calar as vozes que gritam aos nossos ouvidos espirituais, as vozes das incertezas, as vozes que tentam nos distrair. Enfim, é por meio da oração que o Senhor pode falar conosco. É por meio da oração que o Senhor faz aquietar a nossa alma de forma que esta se dobre diante dele, diante do Criador. E é isso que eu quero convidar você para fazer agora. Vamos nos colocar em oração? Vamos nos colocar em oração nesse momento? Então, ore comigo. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante de Ti agora nos achegamos em oração. Diante de Ti agora apresentamos a nossa fragilidade, a nossa miséria humana, Senhor. Diante de Ti agora reconhecemos a nossa incapacidade de deter o controle de muitas coisas em nossas vidas. Senhor, não conseguimos controlar às vezes a enfermidade que nos ataca. Não conseguimos controlar as emoções, os sentimentos daqueles que estão à nossa volta. Alguns se rebelam contra nós, filhos, filhas. Ah, Senhor, e como isso traz dor e angústia ao coração. Como gostaríamos que a nossa família estivesse debruçada sobre o Teu altar, servindo-Te, amando-Te, louvando-Te. Mas muitos não querem nada contigo. Muitos querem apenas experimentar aquilo que a vida pode oferecer. E nós vemos que muitos estão em caminhos de morte, de perdição, de destruição. Então, nesse momento, Senhor, nós queremos entregar a Ti o absoluto controle de todas essas situações as quais nós não conseguimos controlar. E nós pedimos, ó Pai, ajude-nos a descansar na Tua provisão, no Teu cuidado, no Teu amparo. Senhor, eu apresento diante de Ti agora todas as pessoas que estão com seus nomes anotados nos comentários aqui, nos pedidos de orações. Eu peço, Senhor, visite essas pessoas com a Tua paz, com a Tua bondade, com a Tua cura, com a libertação. E faça, meu Deus, uma obra de transformação na vida dessas pessoas. Assim eu oro, assim eu peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje eu tenho um recado muito importante e eu me alegro que você esteve comigo até agora para ouvir esse recado. Algumas pessoas têm nos pedido alternativas para investir nesse ministério, para ofertar, para fazer as suas doações. Eu quero dizer que nós temos aqui algumas alternativas. Você pode acessar a nossa chave Pix, enviar as doações para essa chave Pix, e você pode também obter números de contas para você fazer depósitos na forma mais convencional, através desse WhatsApp. Você pode entrar em contato com o 43 92000 9239. Através desse WhatsApp, basta você mandar uma mensagem "Quero contribuir" e nós vamos enviar para você os meios pelos quais você pode nos ajudar. E se você enviar aí a sua ajuda, lembre-se, nós estaremos enviando também uma oração, pedindo que Deus multiplique os seus recursos e dê a você sempre condições de expressar a sua bondade, a sua generosidade, por meio da sua contribuição. Estaremos incluindo o seu nome e o nome da sua família em oração, pedindo a bênção de Deus sobre cada um de vocês. E desde já eu quero agradecer a todas as pessoas
que já manifestaram e que vão manifestar o seu desejo de investir nesse ministério que prega a palavra de Deus. Você pode fazer missões de diversas formas, pregando, anunciando ou investindo na vida daqueles que anunciam. Quem sabe você tenha sido levantado como um instrumento de Deus para abençoar as missões através da sua doação. Se você quiser fazer, por favor, entre em contato conosco nesse WhatsApp 43 92 000 9239 ou pode enviar diretamente a sua doação para a nossa chave Pix, que é jesusmedefenda@gmail.com. É o nosso endereço de e-mail, tá bom? Que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Amém. Está aparecendo aqui um vídeo que você pode inclusive clicar e assistir, que ele também vai abençoar a sua vida, tá ok? Fique com Deus, eu tô indo com Ele também.